Graça e paz, irmãos, graças a Deus, graça e paz, amém? Maravilha. Por que estamos em igreja? Ajuntamento solene. Nosso Jesus Cristo, quando estava em Jerusalém, ele diz a palavra de Deus que ele ia ao templo todos os dias ensinar. Jesus tinha o santo hábito de ir ao templo. Igreja é coisa de Deus. Lá no deserto foi levantado um tabernáculo. Para quê? Para que através daquele instrumento físico, o homem de Deus, o profeta, falasse ao povo. E o povo ia ouvir a palavra de Deus. Há que ter um local para onde o povo caminha. Igreja tem dois conceitos. O conceito de eclesia, de assembleia, de ajuntamento, e tem também o corpo de Cristo. Nós, cada um de nós, é igreja. Então, ninguém fala contra si mesmo. Então, na igreja, nós somos um. Amamos uns aos outros. E nós somos igreja. Quando quisermos falar mal da igreja, estamos falando mal de nós mesmos. Então, nós na igreja somos parte da solução e não fonte de problemas. Então, este lugar que Cristo sonhou, desejou, quis, programou para que ele existisse, é um lugar santo desejado por Deus, onde há pessoas imperfeitas, como disse o pastor Messias, nesse instante que nós precisamos da capacitação do Senhor. Não estamos aqui confiados em nós mesmos, mas em tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Porque Atos 14, 12 diz que nenhum outro nome há debaixo da terra pelo qual importa que sejamos salvos. Esse nome é Jesus Cristo. É Ele o supridor, é a rocha. Não há outra que nós conheçamos. Convido os irmãos para ler comigo o texto, acompanhe a leitura do texto que está em Romanos, capítulo 8, dos versos 5 a 11. E a partir de então, vamos fazer o comentário do texto, apegando-nos àquilo que Deus colocou em nosso coração. Diz o texto assim: eu conto com a assessoria do pessoal do Som e Imagem. Se quiser botar o texto na tela, Romanos 8, 5, eu estou lendo na versão ARA. Se tiverem ARA, seria melhor. Se não tiver, não coloque outro texto. Eu leio aqui, mas tenha. Ok. Então vamos ver. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Glória a Deus. Queridos, há duas categorias de pessoas no mundo. Quanto aos aspectos espirituais, existe o homem espiritual
E existe o homem carnal. E não estamos a falar do carnal, aqueles que são casas de demônios, criminosos, pedófilos e outras coisas mais da obra da carne, desequilibrados, esquizofrênicos, doentes da mente. Não estão falando desses como os carnais. Esses estão condenados se não se arrependerem e se não forem socorridos pela Igreja de Cristo, a morte eterna, porque já estão no último grau. Existe um livro de George Macdosh, que sofreu atentado quando era criança por um pedófilo. E este homem, ele conta as ações do espírito das trevas como cega o entendimento daqueles que se consideram racionais, mas são carnais. Não tem entendimento de Deus. Então, afere-se a si mesmo pelos seus atos, porque estudaram, porque se entendem responsáveis, porque nunca cometeram crimes, porque nunca tiveram vício até. Então se acham hostais, mas sem Cristo, como disse pastor Neemias, como foi dito pelo Felipe, como foi dito pela oração de Evandro, sem Cristo nada podem fazer. Então essas pessoas, os carnais, eles são diante de Satanás como fichinhas, como pessoas fáceis de serem tentadas. Macdosh vivia numa casa onde os pais não eram crentes. E ele, quando era menino, tinha um mordomo. O pai tinha uma fazenda e tinha um mordomo. E o mordomo, na ausência do pai, o mordomo abusava da criança, com brincadeiras. E o mordomo era muito amado pelos donos da casa, porque ele entendia de tudo, ele tinha habilidades mil. Geralmente, Satanás até aguça o talento de algumas pessoas para... Não estou dizendo que todos os talentosos, né, como Da Vinci e outros mais, eles fossem todos instrumentos de Satanás. Mas esses também são. E este abusava, tornou aquela infância triste, pesada. E esse menino, uma vez aconselhado na escola, disse, diga a seus pais. E disse, eu não tenho nem chance de falar com meu pai, mas vou tentar falar com a minha mãe. E foi falar com a mãe, e a mãe quis dar uma surra nele, porque ele estava com muita criatividade, que ele tinha raiva do mordomo, que ele não aprovava o mordomo. E depois ele tentou falar com o pai e levou uma surra muito grande, ficou de castigo, e depois de ser abusado. Ele tentou falar com a mãe, eu não estou mentindo, estou falando a verdade. E dizia como que era, e a mãe bateu na face dele e ele desistiu. E aos 19 anos de idade, ele estava disposto a matar o pai, não a mãe, mas ele queria matar o pai, de tanto ódio que Macdosh tinha do pai, que agora ele já era um homem, e ele queria matar o pai que permitiu que ele fosse abusado. Mas na universidade, ele encontrou uma jovem que ele achava que era um poço de inteligência, muito bonita, e queria estar onde ela estivesse. E essa jovem, que conhecia muito ciência, que falava um linguajar com muita fluidez, ele se apegou a ela e queria estar naquele grupo. Mas o grupo que ela mais gostava de ter contato era o grupo dos cristãos. E ali ele começou a ouvir falar de Cristo. E ao ouvir falar de Cristo, ele ouviu um assunto que ele não conseguia avançar, que era o perdão. E disse que para seguir a Cristo é necessário obedecer os seus mandamentos. O carnal não entende isso. E ele, Macdosh, era carnal. Mas o que era impossível aos homens, era possível a Deus. E ela estimulou que ele orasse. Macdosh, ore, peça a Deus para quebrantar o seu coração. Você precisa perdoar seu pai. Você não tem avanço na vida espiritual se você não perdoar seu pai. Então Macdosh exercitou.
Se eu não consigo, já tentei, eu não consigo. Disse, Macdosh, faça com a força da sua razão. Você já foi convencido que o certo é você perdoar seu pai. Isso é o certo. Não importa se você não gosta, se você não sente. Não é sentimento, é obediência a Deus. E Macdosh procurou exercitar essa obediência e foi até a casa do pai e bateu na porta. E o próprio pai se assustou de ver aquele seu filho, que ele sabia que não falava com ele há muitos anos, e ele tinha exercitado durante o caminho as palavras que com dificuldade saíram dos seus lábios. Ele disse, pai, eu vim aqui dizer que eu não lhe odeio, eu vim lhe dizer que eu lhe perdoo. Baixou a cabeça, e o pai, quebrantado, disse, meu filho, eu acredito em tudo que você me disse quando era criança, eu peço perdão. Os dois se abraçaram e ele saiu, não queria estar perto daquela figura, disse, fiz só por obediência a Cristo. Essa é a dificuldade de o carnal entender. Somente se submetendo à soberania do Senhor Jesus é que se pode entender o que Cristo veio fazer na terra. Cristo disse que não veio trazer a paz à terra, a paz política, a paz de qualquer jeito. Cristo não veio para compreender as suas diferenças. Ele não veio impor uma vontade, com violência a vontade do Pai, porque ele mesmo diz, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Mas o seu poder de persuasão transformou o império. Seu poder de persuasão pelo amor. Então é necessário saber que o espiritual, ele busca as coisas do espírito. O espiritual, ele quer Deus. O espiritual passa a entender a verdade, que é uma. Não existem duas verdades. Uma. A verdade é que existe um Deus. Ah, mas quem escreveu o livro, a Bíblia, foram homens. O senhor falar de Deus na Bíblia. O senhor falar tudo isso que você está dizendo aí, na Bíblia. E a Bíblia foi escrita por homens falhos, homens imperfeitos, sujeitos a erro. Mas a Bíblia é o único livro que fala. Eu tenho um livro em casa chamado Atente para as Evidências. Várias profecias cumpridas, várias. E é escrita por um ex-ateu, cientista. Ele atentou para as evidências. A Bíblia é o único livro que fala de uma verdade que há um testemunho interior. Você sente no seu espírito esta verdade. É o único livro que traz uma proposta de paz, a mesma paz que faz divisão em casa, Mateus 10, 34, 37. Entre pai e filhos. Quem se posiciona do lado de Cristo, ele pode dividir uma família às vezes. Não importa. Mas só Cristo tem palavra de vida eterna. Só Cristo. Essa palavra de Cristo, quando é aceita sem reservas, com quebrantamento. Cristo diz assim, aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser me entender, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz, os problemas, e siga-me. Porque a morte, como nós vimos aqui ontem, houve um culto, com quase essa mesma quantidade de pessoas estavam aqui ontem. Um diácono faleceu, Jonatas Pereira dos Santos. Este homem estava no hospital, na UTI, evangelizando, persuadindo a sua fisioterapeuta a não pagar mal por mal com o seu marido, que ela queria deixá-lo. Não faça isso. Pague o mal pelo bem. Porque ele cria em Cristo. Ele diz, eu sei que meu Redentor vive. Janildo, eu estou aqui, mas se for a vontade de Deus que eu vá, eu estou pronto. Eu sei para onde eu vou. Que no corpo ou fora do corpo, estamos vivos em Cristo Jesus. Mas tem gente que por causa da sua carnalidade, dos seus desejos pecaminosos, a diversãozinha da sua carne, vai perder a vida. Vai para o inferno. É a palavra de Deus.
Porque Deus, quando trouxe a sua lei, Ele diz que a sua lei é para ser obedecida. Ele traz as suas recomendações, as suas persuasões, mas Ele tem que obedecer, porque Ele é Deus, Ele é justo. Há bilhões de seres celestiais que estão olhando para Deus, e sabem que Ele não pode ter duas palavras, nem privilegiados. Para um Ele bota a justiça e para outros não. Deus não se deixa escarnecer. A alma que pecar, esta morrerá. Isso é verdade, irmãos. Não podemos brincar com essa verdade. Deus é amor, mas Deus é justo. Eu queria ler aqui um texto que me impressionou. Tem mais de 31 interpretações, e eu com isso, eu vou ler o que está no texto. E você vai entender, porque o Espírito Santo vai fazer você compreender. No livro de Jeremias. Pegue, abre, anote, tente ler em casa. A mim me impressionou. Jeremias. O livro de Jeremias 31. E no versículo 20. Olha que Deus que é o seu Deus. Olha o que é que ele fala para Efraim. Ele chama Efraim. Efraim era um dos filhos de José, irmão de Manassés, filho mais novo de José, a quem Jacó chamou de primogênito, porque o primogênito de Jacó pecou, foi carnal. E Jacó substituiu o filho de José, como que adotando-o como filho, e chamou de seu primogênito. Então Deus, quando quer falar com Israel, também chamava Efraim. E é o que está aqui. Na linguagem de hoje vai dizer isso. Não é Efraim, para mim, um filho precioso? Uma criança das minhas delícias? Mas ele está falando isso quando Israel estava pecando muito. O livro de Jeremias diz, ele estava prestes a ir para o exílio, passar 70 anos. Deus dizia assim, porque vocês vão e não vão voltar, vão morrer lá. Olha que coisa, que pena, que sanção forte. Deus estava castigando Efraim. Mas ele diz isso, porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele, solicitamente. Por isso se comove por ele o meu coração. Ainda que eu fale contra ele, de veras me compadecerei dele, diz o Senhor. Sabe? Então, se você pecar, queridos, fique sabendo que você vai pagar o preço. Embora Deus te ama, mas Ele te ama tanto para não deixar você nesse erro, no poço do pecado. Hebreus capítulo 11, lá ele vai dizer que um pai, ele disciplina seu filho, e Deus disciplina os seus. Tem que disciplinar, querido. E daí, a carnalidade, toda a carnalidade, eu estou falando de duas categorias, os espirituais. Os que se dizem espirituais, eles têm que atentar para isso. Eles têm que atentar, porque os espirituais, na categoria dos espirituais, se vê que eles, na sua maneira natural de pensar, Deus existe. Ele não admite o contrário. Está consolidada a afirmação de que o mundo foi criado por Deus. Ele não duvida disso. Eva sabia de muitas verdades, mas ela foi tentada lá no jardim, que vem uma voz alternativa. Não é bem assim. E hoje existe isso, queridos. Colocando dúvidas sobre a Bíblia, colocando dúvidas sobre o que Deus diz. O que Deus disse não se capta apenas pela leitura da letra, do texto, capta-se pelo coração. Quando nós vamos ler a Bíblia com respeito, quando nós temos um horário, um local, um costume de fazer isso, aí Deus começa a nos limpar. Quando faz o que Felipe disse aqui, que sai e volta alegre para produzir frutos para Deus. Quais são as nossas ocupações? De espirituais ou de carnais? A Bíblia é o livro no qual Deus se revela ao homem, faz-lhe promessas, realiza aliança, cumpre as suas promessas. Também é a Bíblia que tem regras de comportamento.
Você tem um comportamento estabelecido, regrado, para com Deus. Você comparece diante de Deus. Opa, foi o que houve lá atrás? Houve um pecadinho? Você pensa que Deus não viu? Deus é onisciente. Deus sabe tudo, Deus vê tudo. E agora você pecou e vai chegar assim, tudo normal. Olá, Deus, como é que vai? Aí, tudo bem, brother? Mas isso não. Tem que ter reverência. Tem que ter quebrantamento, como Davi. Pequei contra ti. Enquanto eu me calei, Salmo 32, enquanto eu me calei, doía os meus ossos. Tem que ter essa tristeza. Porque a tristeza profunda, segundo Deus, essa tristeza, segundo Deus, ela opera em nós o arrependimento. E a palavra arrependimento é uma meia volta, é uma mudança do modelo mental. Eu estava no modelo mental que eu achava que Jesus morreu na cruz e que agora eu não perco mais a salvação. E agora eu posso fazer tudo, posso dar um pulinho ali, fazer alguma coisa, continuar com a minha vidinha, está tudo bem. Depois eu digo, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, está tudo bem. E eu continuo tranquilo. Será que uma mente dessa é salva? A doutrina batista fala no livre-arbítrio, mas fala na perseveração, na perseverança dos salvos. Temos que perseverar, meus irmãos. Porque muitos problemas virão. Gálatas, ele vai dizer 6:7. Ninguém se engane, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também ceifará. E não é discurso de diácono, de pastor, de pregador, não. Está na palavra. A lei é boa. A lei é boa. Nós precisamos de leis. Sabe que leis nós precisamos? Não estou falando só a lei de Deus. A lei do amor de Deus. Nós precisamos da lei do município de Aracaju, da lei de Sergipe. Ai de nós se não tivesse lei. Mas os descumpridores da lei pagam caro. Bebeu? Bebeu. Ah, mas eu bebi ontem. Pegou o carro? Pegou o carro. Está dirigindo, o guarda parou, fez o bafômetro? 2.379. É residência? R$6.000. E um ano sem pegar no volante. Isso é lei. E Deus não vai apoiar. Depois, meu Deus, olha aí, eu nem dinheiro tinha. Não adianta. Deus não vai apoiar o infrator, o carnal. Se você é santo, tem que agir como santo. Não podemos agir como carnal. O homem espiritual tem as leis de Deus impressas em seu coração. Pela fé ele crê que Jesus é Senhor dos mortos e dos vivos. Romanos 14:9. O espiritual é homem regenerado, nascido de novo, nascido de Deus. 1 de João 5, versículo 1. O homem carnal, ele é aquele que não foi regenerado. A palavra regeneração é gerado outra vez, gerado pelo Espírito. Seu mapa mental se organiza unicamente com dados terrenos, tangíveis, mensuráveis e execuíveis no plano físico, lógico, metodológico, filosófico, experimental, excluindo, relativando ou minimizando a crença em Deus. Aí na universidade, cuidado, adolescentes que nos ouvem. Chega lá, você vai ver um mundo da incredulidade. O sistema mudando. O sogro do meu filho, ele já foi quase uma espécie de banqueiro. E ele disse que emprestava muito dinheiro aos ricos da cidade de Natal. E acontece que ele disse que um jovem advogado, bonitão, ele era advogado e foi chamado para ser um procurador ad hoc, contratado. E a ex-governadora, eu não vou dizer, eita, bom, uma pessoa, uma autoridade, porque estamos na internet, olhou para ele, né, se apaixonou por ele, e ele tinha uma jovem esposa, loira, bonita, né, com filhos, casamento, tudo tranquilo, mas ele era carnal. E essa autoridade tinha muito dinheiro, olhou para ele, quis colocá-lo como seu assessor principal e acabou que ele chegou para a esposa e falou assim, olha, o casamento nosso acabou. Eu vou me casar com aquela autoridade agora. Então ele ingressou, ele tinha um escritório de advocacia muito bom, e agora era uma potência em dinheiro, um escritório muito melhor, professor da Universidade Federal, mas acontece que ele falou para esse sogro do meu filho que
aquele mundo que ele sonhava chegar, o casamento dele se desfez 2 meses depois. Ele disse que era um mundo de um sistema, estou dizendo que é sem exceção, pecaminoso, tenebroso, pesado, onde tem feitiçaria, tem homicídio, onde tem coisa pesada. Ele disse, eu não pude suportar. E ele era carnal. Ele voltou à sua insignificância como advogado desconhecido, preferiu, perdeu a esposa, perdeu a segunda e disse, para eu ter um pouco de paz, eu prefiro estar aqui onde estou. Porque muita gente deseja ser rico, mas sendo um rico carnal, você está aprofundando. Os que assim desejam estão se aprofundando na perdição. E às vezes os laços que nos quais o carnal se envolve são cadeias, são castelos intransponíveis. Cristo é a liberdade. Cristo significa libertação. Você tem paz nessa vida. E você sabe que quando fechar os olhos, você tem a promessa de Cristo que não pode falhar. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Glória a Deus. Por isso ele ignora, o carnal ignora o que seja conversão. Satanás traz para o carnal um sentimento de superioridade, altivez, esses crentes, esse papo. Lá em Minas Gerais tem um deputado que empregou uma empregada doméstica que tinha vindo do interior de Minas, isso foi em Belo Horizonte, e ela era crente. E ela dizia, posso telefonar para os meus pais? Aí a dona dizia, pode, querida, na época não tinha celular, quantas vezes você quiser. E um dia a patroa viu ela ligando para os pais, mãe, eu estou num emprego excelente, uma família excelente, aqui tem princípios, olha, eu estou tão bem aqui, graças a Deus, eles me pagam bem, me tratam bem, eu ganho presente da minha patroa, e a patroa, né, ficou assim, gostando mais daquela empregada. E ela, muito útil. E aí, quantas vezes o deputado ouviu a esposa dizer assim, ela é excelente, essa menina é uma empregada diferenciada, né? Ela quer fazer mais do que a obrigação dela. Mas um dia o deputado chega cansado em casa, e a primeira pessoa que ele vê é esta empregada. E ele olha para ela e fala, se alguém ligar para mim, diga que eu não estou. Entra no quarto e vai dormir, e ela começa a chorar. Então a dona de casa veio e falou assim, filha, o que foi que ele fez? O que é que meu marido lhe ofendeu? E ela chorando, não, é porque eu amo muito esse emprego. Disse, não, mas tudo bem, mas isso é motivo de estar chorando? É porque eu vou perder esse emprego. Não, você não vai, vou sim, porque eu não vou obedecer o meu patrão. Por quê? Ele quer que eu minta. Olha só, uma pessoa espiritual, dando uma lição no carnal. E aquela mulher suspirou fundo, o que foi que ele disse? Disse que era para dizer que ele não estava, eu não posso dizer isso, eu sei que ele está. Disse, não, querida, você não vai dizer isso, deixa isso comigo. Tirou aquela empregada dessa missão. Essa é espiritual. Esse nível moral sempre existiu na igreja, viu, gente? Sempre existiu, na igreja batista. Crentes de respeito. Ou é ou não é? Crentes que glorificam Cristo pelo seu testemunho. E não o Cristo meia tigela que envergonha a igreja de Cristo. Esses merecem a espada da lei. Por isso, o carnal, não atende o chamado divino, fechou a sua mente para a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode, porque ele não chuta o pé, ele não é da PM quando vai pegar um bandido, que deve fazer cumprido um exercício legal, no estrito cumprimento do dever legal. Ele não vai colocar a bota na sua porta, do seu coração, para arrancar você dali e lhe salvar. O Espírito Santo, ele vem persuadindo com o amor. Os que estão na carne não agradam a Deus, não agradam a Deus. Não ouvem a palavra de Deus, por isso não podem ter fé.
Porque Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Não pode confiar em Deus. Então não pode entregar sua vida a Deus, não pode discernir as ciladas do inimigo de sua alma, porque não ouve os conselhos de Deus. Filho, não faça isso. Filho, não vá. Não realize essa aliança. Olha quem está do lado de lá. Não ouve porque é carnal. Já diz no seu comportamento, eu optei, eu escolhi por isso. Se me aceitares assim, eu sou teu. Do contrário, eu não vou sair daqui. Eu vou fazer isso. Isso me apraz. Isso me diverte. Isso me enche de alegria. Alegria que precisa de outra alegria. George MacDosh fala sobre isso. Quanto mais o homem se envolve no pecado, ele fala eu não ia falar desse texto, mas esse livro fala, do homem que começa com um pequeno olhar para a pornografia, que é igual ou pior que a droga, que a cocaína, que mata. Então ele vai para a pornografia, começa coisas bem simples. Aparentemente, Satanás é muito esperto. Ele não começa com todo. Aí depois ele vai aumentando de grau. Daqui a pouco quer tudo de uma mulher. Daqui a pouco a mulher não basta. Aí quer outra coisa. Porque isso é coisa de Satanás. O crescimento de tara, o crescimento do aprofundamento no pecado. É a alegria do pecado, a satisfação do pecado não tem limite. Então nós temos que nos alertar. É se envolver com Cristo. É buscar Cristo, é entregar o coração. Não há esperança para este mundo. Este mundo vai ser destruído. O que é que o pecador, o carnal, espera mais? Não há perspectiva de salvação para este mundo. Somente ouvindo a palavra de Deus, tendo fé, vá atentar para os conselhos de Deus. Porque o carnal é dominado por outra lei, a lei do pecado. Isso está em Romanos 7, 23. O homem espiritual, no versículo de 8, 9, 11 de Romanos, vamos voltar para lá, capítulo 8 de Romanos, de 9 a 11, nós vamos ver que diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas o Espírito, no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito de vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. E o versículo 13 diz, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Queridos, está muito claro. Deus não está com uma proposta mais ou menos. O Evangelho é coisa séria. Há uma perspectiva de morte, e morte eterna para os carnais. O homem espiritual sabe que Cristo está nele. Graças a Deus. Compreende que todos os homens e mulheres são alvos da tentação todo dia. Cristo ia para o templo todo dia Cristo orava começando de madrugada, saía do contexto dos seus irmãos, porque não eram igual a eles, não tinha a visão que ele tinha. Porque Cristo sabia que era algo muito sério. Tem um livro chamado O Monge e o Executivo, que ele fala sobre a organização mais perfeita do mundo. É a igreja. Ele fala, não existe uma pessoa jurídica, uma organização, instituição humana que tenha durado 2000 anos. E por que isso? Foram só 3 anos e meio, porque ele não brincou nos 3 anos e meio. Ele estava todo dia envolvido com Deus, importa que eu faça a vontade de Deus. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E a vontade do nosso Pai não é só para essa vidazinha de até 100 anos. A vontade do nosso Pai é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele quer nos dar a vida eterna, irmãos. Glória a Deus.
Glória a Deus. O homem espiritual sabe que vive num corpo morto por causa do pecado, Romanos 8:10. Sabe, porém, que Cristo está nele, e o Espírito é vida por causa da justiça. Sabe que se as paixões da carne forem mortificadas quanto aos seus feitos do corpo, viverá. O homem espiritual foi predestinado para ser conforme Jesus, o Filho unigênito de Deus, para que este fosse o primogênito entre muitos irmãos. Isso está em Romanos 8:29. O homem espiritual sabe que está sujeito a cometer erros, pecar. E se disser que não peca, é mentiroso, está enganando a si mesmo. Sabe, no entanto, que se confessar seus pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá em 1 de João 1:9. Olha que Deus bondoso, ó Efraim, embora eu fale contra você. Lá em Isaías ele fala assim: Deus castigava, mas a sua mão estava sempre estendida. 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 Se houver um arrependimento, volta. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. O homem espiritual sabe que está sujeito a cometer erros, sim. Sabe, no entanto, que se confessar, sim. Alguém poderia questionar: como pode alguém em Cristo ainda estar pecando? Peguei você, crente. Como pode ainda cometer pecado? Um está em Cristo, Cristo não habita nele, ele não tem o Espírito Santo. A resposta é porque o homem é pecador. Natureza pecaminosa, ele habita num corpo adâmico. Jesus veio salvar o espírito. O corpo que pecou, esse vai virar pó. Aí em 1 Coríntios 15, 52, 51, 52, vai dizer que semeia-se corpo na sua corruptibilidade, e Deus vai colher corpo na sua incorruptibilidade. Esse corpo será salvo. A redenção do corpo, Romanos 8:23 diz isso. Habita num corpo que ainda se acha pendente de redenção, o que somente ocorrerá depois da ressurreição. Todavia, se é alvo, ele perseverará, se é salvo, ele perseverará na salvação. Nos salvos, o pecado não poderá prevalecer. Por isso, o pecado há de lhe trazer uma tristeza, e a tristeza, segundo Deus, segundo Coríntios 7:10. Tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Glória a Deus por isso. E aqui, queridos, nós vamos ver, para concluir, que Deus é amor, Deus é Deus de misericórdia. Sua justiça, entretanto, concorre com outros atributos. Com os outros atributos seus, igualmente. Se alguém disser que é crente, mas anda nas trevas, é antes mentiroso. Prego primeiramente para mim. 1 de João 6. Quem disser que conhece a Deus e não guarda seus mandamentos, é mentiroso. Como pode alguém que é igreja ter prazer em criticar ou falar mal? Isso é contra os mandamentos de Cristo. Cristo mandou amar, acudir, socorrer, e não criticar, falar mal e até desejar no íntimo a queda do outro. Que coisa horrível. E Deus não é onisciente? E deixou de ser, foi? De jeito nenhum. Quem disser que conhece a Deus e não guarda seus mandamentos é mentiroso. 1 de João 2:4. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão até agora, está nas trevas. 1 de João 2:9. Ama o mundo e as coisas do mundo. O amor do Pai não está nele. 1 de João 2,15. O apelo do Espírito Santo é: volta, amado meu. Volta, amada minha. Não caia na isca de Satanás. Existe um livro, John Bevere, A Isca de Satanás. Muito bem. Não se corrompa com as propostas deste mundo. Não caia na armadilha do inimigo. Vou ler agora a mesma versão de Efraim 31:20, na Bíblia, no Novo Testamento, na linguagem de hoje, para encerrar mesmo. Povo de Israel, povo da Piba, crentes de Aracaju, de Sergipe, crentes no Senhor Jesus Cristo, você é o meu filho, querido, o filho que eu mais amo. Sempre digo o seu nome. Penso em você com amor. O meu coração se comove
e eu certamente terei misericórdia de você. Sou eu, Senhor, quem está falando. Amém? Glória a Deus. Fique em pé nesse instante para orar comigo. Em nome de Jesus. Pai Santo, eles e eu estamos em pé. Nós aqui na plataforma. Somos todos pequenos diante da tua presença. Eu moro num corpo adâmico, eles também. Somos tentados todos os dias. Senhor, abre os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua palavra, como está em Salmo 119, 18. Abre os nossos olhos, quebranta o nosso coração, tira a meninice do nosso coração, Senhor. Acode-nos, a nós e a nossa família. Sara-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.